Amada Imortal, Volume 2 Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 19. A curva de aprendizagem aqui na Hacienda Liberdade era uma reta. Eu tinha esquecido como podiam ser altos os preços da diversão. Acordei na manhã seguinte com gosto de guarda-chuva na boca e uma dor de cabeça de rachar. E quero dizer, realmente de rachar. Quando levantei a cabeça, eu meio que esperava deixar grandes pedaços dela no travesseiro, como um melão quebrado. Perdão, foi uma dor de cabeça muito ruim. Olhei para mim mesma. Tinha dormido com a mesma roupa. Tentei não pensar no quanto ela tinha custado. Provavelmente dava para lavar a seco sem problemas. Pelo menos eu tinha conseguido voltar para o hotel. Repreendi-me com ironia. Meu Deus, talvez haja mesmo alguma ligação entre beber demais à noite e me sentir um lixo no dia seguinte. Não sei. O que você acha? Saí me arrastando da cama e cheguei ao banheiro, onde queria vomitar, mas não consegui. Lutei para tirar as roupas, olhando para as bolhas estouradas nos meus pés, causadas pelos sapatos muito lindos sobre os quais consegui dançar durante horas. Coloquei o roupão do hotel e fui até a sala da suíte. Stratton, completamente adormecido, tinha se encaixado em um sofá pequeno demais, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que rolasse de lá e caísse no chão, o que seria engraçado. Cicely estava encolhida em uma poltrona, sem maquiagem nenhuma. Ela parecia uma criança que tinha dormido no meio da festa dos pais. A suíte deles era do outro lado do corredor, mas a julgar por todas as garrafas no chão, tínhamos continuado a farra depois que chegamos aqui, e aquela distância acabou se tornando grande demais para eles. Olhei para dentro do quarto de Ince, torcendo para não encontrar nada terrível. Não encontrei. Ele estava dormindo na cama, com um braço sobre o rosto. Kate estava ao lado dele, mas provavelmente só tinha desabado ali mesmo. Todos nós evitávamos ter envolvimentos românticos uns com os outros ao longo dos anos, o que era incrível e muito mais inteligente do que qualquer um de nós. Fiquei em silêncio observando Ince dormir. Certa vez, no Metropolitan Museum of Art, vi um retrato de um enterro de um jovem que morreu 2000 anos atrás na Roma antiga. Ele tinha pele morena, olhos grandes e escuros, um nariz reto e lábios carnudos. Não sabia se ele havia morrido no auge da juventude ou se era um retrato idealizado de um homem mais velho que queria ser lembrado com todo o seu encanto. Fosse como fosse, ele tinha sido belo de uma forma masculina e clássica. Suas feições eram tão proporcionais que nem 2000 anos conseguiam mudar a noção de quem via do que era beleza. Ince era idêntico a ele. Na verdade, quando vi o retrato de Fayum, sufoquei um gritinho e levei um susto. Como se Ince tivesse me pregado uma peça ao fazer com que seu retrato fosse inserido na coleção do museu. Lembrei-me disso agora, ao vê-lo dormir com o rosto relaxado e a expressão suave. Ince. Ele e eu nos conhecíamos muito bem. Tínhamos visto um ao outro doente, furioso, vomitando, feliz de forma delirante, entediado, bêbado e perplexo. Vimos um ao outro em nossos piores e melhores momentos, e sempre nos apoiamos. Até mesmo durante o episódio Lala Bockhardity. Até durante meu caso com Ivan Piccolo. E esse ainda me provocava caretas. Meu Deus, pobre Ivan. Na verdade, agora que eu estava pensando no assunto, não conseguia saber qual tinha sido nosso melhor momento, quando qualquer um de nós esteve em seu melhor estado. Devia haver uma mensagem aqui, em algum lugar. Conto para você se eu descobrir. Percebi novamente o quanto me sentia péssima e afundei em uma poltrona ao lado da janela dele. Precisava de um antiácido, que acho uma das melhores coisas inventadas pela civilização. Talvez quimioterapia. Fechei os olhos. Estava me perguntando vagamente quanto esforço seria necessário para pegar um Tilenol quando me dei conta de que Ince estava apoiado sobre um cotovelo, observando-me da cama do mesmo jeito que eu tinha observado.
Oi. Cumprimentei, sem entusiasmo. O que você precisa é de um dia de spa, sugeriu, saindo da cama. Ele ficou de pé e se espreguiçou, a camisa feita sob medida terrivelmente amassada. Em seguida, expirou profundamente e sorriu, pronto para começar o dia. Como você faz isso? Perguntei, mantendo a voz baixa para que minha cabeça não implodisse. Faço o quê? Ince foi em direção ao banheiro. Você está fabuloso. Indiquei ele todo. Parece descansado e saiu da cama cheio de vigor e disposição. Por que não está horrível? Por que não está de ressaca? Você estava completamente bêbado ontem. Eu me lembro disso, pelo menos. Ah, eu não bebo tanto quanto parece. Disse ele, lentamente. Então tirou a camisa e bateu em mim com ela. Anda, vai se vestir. Vamos te levar para ser paparicada e cuidada. Você vai poder expelir todas as toxinas de seu delicado sistema. Isso realmente parecia bom. E 6 horas depois eu me sentia uma nova mulher. Fui sujeitada a vapor, socos, massagens e pedras quentes na coluna. Tudo isso com meu cachecol fino de algodão ao redor do pescoço. A excêntrica garota do cachecol. Tomei litros de água de coco e chá verde e comi uma tigela de arroz integral com um pouco de vinagre. Era melhor do que parece. Meu rosto não tinha sido tão profundamente limpo desde uma queimadura de sol muito feia no final dos anos 1970, que tinha resultado em uma descamação completa. Fiz as unhas das mãos e dos pés, maquiagem e cabelo. Ele estava com movimento de novo. Depois de Kate fechar o zíper do meu vestido preto sem mangas e com gola alta da Armani, e de eu ter colocado os pés cobertos de band-aids nos sapatos de salto agulha cor-de-rosa, me sentia uma modelo. Com um cabelo magenta muito intenso e esquisito. Meu Deus! Naquela noite, Ince, Kate e eu fomos jantar na B&G Oysters, no South End. Havia uma dezena de pratos frescos na seção de saladas. E Kate relatou que a seção de vinhos era excelente. Senti as pessoas olhando para mim e a princípio achei que fosse pelo cabelo. Mas Ince me garantiu que era por eu estar lindíssima e elas estarem se perguntando quem eu era. Eu adorava aquilo. De verdade. Adorava ir a restaurantes realmente bons em vez de, digamos, ao Aunt-Lou's Dinner. Amava usar roupas bonitas em vez de camisas de flanela e jeans. Não tinha me dado conta do quanto adorava tudo aquilo. Durante uma sobremesa que me deixou de pernas bambas, concluí que nunca tinha realmente apreciado tudo isso. Eu encarava como normal e admiti ter chegado a um ponto nada saudável da vida. Mas agora eu sabia mais sobre equilíbrio. Desta vez, tudo ia ser maravilhoso. Exceto por suas trevas. Meu Deus, eu odeio tanto, tanto meu subconsciente. Depois do jantar, marcamos de encontrar Boz em uma galeria de arte no moderno bairro de Soua. Ince chamou um táxi e tentei sufocar a reação instantânea de medo e pavor que eu sentia em relação a tudo que envolvia Ince mais táxi. Quando Kate entrou, Ince pegou minha mão e a beijou. Eu estava errado. Admitiu, baixinho, olhando com atenção nos meus olhos. Eu estava errado, e você me mostrou isso. Você não tem nada a temer. Não fazia sentido fingir que não entendia alguma coisa com Ince. Ele sabia que eu sabia do que ele estava falando. Sempre nos entendemos, com palavras ou sem. Assenti e entrei no táxi, me sentindo aliviada e emocionada. A galeria de arte ficava a menos de 10 minutos de distância, e chegamos bem, sem que minhas trevas dominassem ninguém e o obrigasse a cometer atos hediondos. Pode desenhar uma carinha feliz aqui. Saímos do táxi e vimos enormes janelas que iam do chão ao teto, exibindo uma grande galeria cheia de luz, pessoas e obras de arte, incluindo algumas de Lucienne Freud, cujo trabalho sempre admirei. Algumas pessoas se viraram quando entramos, mas nenhuma apontou abertamente para meu cabelo e riu discretamente. A noite estava indo bem. Ah, ali está Boz! Kate pegou uma taça de vinho tinto em uma bandeja e andou em meio às pessoas até onde Boz estava encantando um pequeno grupo de admiradores.
Quem é aquela garota com quem ele está falando? Perguntei a Ince quando ele me trouxe mais champanhe. Ela me parece familiar. Ince olhou na direção que indiquei. Tinha uma foto dela vomitando de uma sacada na página principal do Boston For You ontem. Ah, ela, a herdeira. Por que outro motivo o Boys estaria falando com ela? Inocêncio sorriu e eu assenti. Não era nenhuma surpresa. Ele precisa aprender a investir dinheiro, fazê-lo durar. Constatei. Tem um limite para o número de pessoas ricas que se pode conhecer. Ele não pareceu chegar a um limite ainda. Disse Ince. Vamos dar uma volta? Vamos. Repórteres de revistas da alta sociedade tiravam fotos. Havia um número inacreditável de pessoas bonitas naquele local. Eu tinha certeza de que muitas eram famosas e notáveis, mas eu não estava por dentro da sociedade de Boston e não reconheci ninguém além da vomitadora. Pensei que me sentiria uma idiota com o meu cabelo de picolé, mas havia tantos estilos extremos ali que me misturei bem. Uma garota negra, alta, linda e com corpo de violão tinha cabelo afro curto e branco como neve. Ela poderia ser modelo com esse visual, e pensei rapidamente em Bryn. Outra tinha um corte de cabelo matematicamente preciso de um tom azul marinho no alto e preto por baixo. Alguém até me disse que adorou meu cabelo. Isso não acontecia havia décadas, eu acho. Você está mesmo sensacional, querida. Disse Ince por cima do meu ombro. Virei-me e ele ofereceu um minúsculo pratinho de porcelana com um canapé de beterraba assada ainda mais minúsculo em cima e algumas outras coisinhas pequenas. Tínhamos acabado de jantar, então me limitei a alguns pratinhos. Reparei em Ince sorrindo para mim quando engoli minha terceira ou quarta bomba tamanho miniatura. Eu entendo toda essa coisa de comida deliciosa, mas se for uma bomba, é melhor que seja grande e suculenta, entende? O que foi? Indaguei. Você recuperou seu apetite. Falou. As férias foram boas para você. Sorri e fiz que sim com a cabeça. Será que meu tempo em River's Edge foi apenas isso? Umas férias para me recuperar? Agora eu estava de volta, vivendo minha antiga vida de novo. E estava adorando. Será que eu era mesmo tão infeliz antes? Será que meus amigos? Será que Ince era tão horrível? Afinal, Rain tinha matado centenas de pessoas, se não milhares. Meus pais tinham matado pessoas, incluindo meu tio. River e os irmãos tinham assassinado os próprios pais. Tudo o que Ince fez foi aleijar um motorista de táxi. Tudo bem, é bem ruim, eu sei, mas comparativamente... E isso foi possivelmente causado por minhas trevas ancestrais, pelas quais não se podia culpar alguém, não é? Tomei meu champanhe, refletindo sobre mais coisas do que refleti desde que saí da casa de River. Meus olhos vagavam com meus pensamentos, e de repente, como eles o tivessem conjurado, vi um homem alto com ombros largos e cabelo louro escuro desgrenhado. Parei de respirar quando meus olhos o avaliaram para verificar os detalhes. Tinha cerca de 1,85 m. Será que podia realmente ser Rain? Será que ele tinha ido me procurar? Meu coração começou a bater rapidamente, minha pulsação zumbindo como uma mosca varejeira dentro de uma garrafa. E então ele se virou. Prendi a respiração, já andando na direção dele, pensando no que diria, em como explicaria minha ausência, em como poderia falar disso tudo dando risadas. Quando vi o rosto do homem, senti uma decepção tão grande que quase tropecei. Era um rosto liso, de um advogado ou banqueiro. As feições eram sem graça, suaves. Os olhos eram redondos, azuis e ilegíveis. Outras mulheres provavelmente o achariam bonito, mas ele estava tão abaixo do que eu esperava ver que quase fiquei com os olhos cheios de lágrimas. E quando ele se virou de novo, rindo de alguma coisa que alguém dissera, suas costas e seus ombros não se pareciam em nada com os de Rain. Ele era arrumado demais, civilizado demais, com boas maneiras demais para ser Rain, ou mesmo do mundo dele. Rain vinha abrindo caminho à força pela vida havia mais de 400 anos, e suas feições angulares,
olhos levemente puxados para cima e perpétuo ar de alerta e cautela anunciavam isso. Ele nem sempre parecia cauteloso. O champanhe se revirou calorosamente no meu estômago quando lembrei do rosto de Rain ruborizado de desejo. Sua boca descendo sobre a minha enquanto as mãos fortes me puxavam para perto. O olhar sensual da conquista determinada de Rain não se parecia em nada com o olhar tranquilo deste homem para a multidão. Meu rosto ficou vermelho, e de repente a galeria ficou quente, cheia e iluminada demais, barulhenta demais. Procurei Ince e, depois de um momento, o vi ao lado de uma bela garota. Ela estava sorrindo, com os olhos arregalados mirando o interior escuro dos de Ince. Era quase tão alta quanto ele e usava menos roupa do que eu. Um vestido curto, tomara que caia, de cetim lilás com miçangas nas beiradas de cima e de baixo. Ince inclinava-se para perto dela, murmurando, e ela baixou os olhos como se as palavras dele a escandalizassem e seduzissem ao mesmo tempo. E devia ser exatamente o que faziam. Enquanto eu assistia à cena, vi os olhos da garota ficarem vidrados por um instante, e me perguntei o quanto ela teria bebido e se Ince tiraria vantagem disso. Já ouvira fazer isso antes, embora normalmente seu carisma fosse o bastante para fazer as pessoas caírem voluntariamente aos seus pés. Somente neste aposento havia umas 30 pessoas, entre homens e mulheres, que iriam para casa com ele sem pestanejar se ele simplesmente as convidasse. Quase sorri ao imaginar o quão fácil era para Ince conseguir persuadir as pessoas a fazerem qualquer coisa. Tínhamos escapado de mais multas de trânsito do que eu era capaz de contar, recebido devolução de dinheiro por produtos vencidos e conseguido quartos em hotéis que estavam lotados. Ele vinha convencendo pessoas a abdicarem de suas roupas, seu dinheiro, seus contatos e suas influências desde que eu o conhecia. Empertiguei-me ao ser atingida por um pensamento perturbador, e então a garota desmoronou. Ela tinha mesmo bebido demais. Enquanto eu observava, Ince graciosamente a guiou até um pequeno sofá de brocado encostado à parede. E eu pensei, que bom, ele não vai tentar carregá-la para fora daqui. Ele estava fazendo a escolha certa, e aquilo me deixou feliz. Sorri quando ele deitou a cabeça dela no braço do sofá com cuidado. E foi aí que eu vi o sorriso de triunfo no rosto dele. Por alguns segundos, não entendi, mas então um tremor percorreu meu corpo, como se eu estivesse em uma geleira. Não. O rosto de Ince, sua expressão de triunfo, a garota caída, seu peito se movendo erraticamente devido à respiração irregular. Ince ficou de pé e olhou para a garota. Então inspirou profundamente. Seus olhos estavam brilhando. Sua pele cintilava. Ele parecia do jeito que nós ficávamos depois de um círculo em River's Edge, cheio de vida, cheio de magique. Minha respiração ficou presa na garganta como um pedaço de madeira. Parecia que ele tinha usado magique nela, em uma pessoa normal. Todo mundo, tudo tem poder, seja ou não imortal. Os imortais têm bem mais. Ince tinha murmurado um feitiço no ouvido dessa garota e tomado o poder dela. Não tinha certeza disso, não tinha provas, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que sim, era exatamente o que ele tinha feito. Por um minuto, fiquei ali parada como uma daquelas estátuas caras demais, o copo a meio caminho dos lábios. Mas Ince me parecia tão diferente agora. Parecia bem, nada cruel. Será que ele era tão das trevas quanto eu desconfiava? O que ele estava fazendo? Comecei a andar na direção deles e fui imediatamente bloqueada por um grupo de pessoas que se posicionou ao redor de um quadro enquanto alguém fazia comentários sobre a obra. Olhei por entre elas e vi Ince se afastar da garota. Será que ela estava viva? Será que ele a tinha matado? Um desespero cada vez maior acabou com a agradável sensação do álcool quando tentei passar entre dois homens de terno. O que eu faria se ela estivesse morta? O que faria se Magique pudesse salvá-la e eu não soubesse o suficiente? Finalmente empurrei a multidão com força e, quando cheguei ao outro lado, vi duas garotas inclinadas sobre a amiga,
sacudindo o ombro dela. A garota do sofá piscou lentamente e se sentou com dificuldade. Diminuiu o passo. Ela não estava morta. As amigas estavam rindo, provocando-a por ter bebido demais. Mas ela só balançou a cabeça e pareceu confusa. Ouvi uma amiga dizer: "Chame um táxi e vá para a cama, bobinha." E torci para ela ficar bem. Ela até mesmo conseguiu ficar de pé e, com a ajuda das amigas, saiu da galeria andando. Não sabia como ela ficaria amanhã. Não sabia como Ince tinha aprendido a fazer aquilo. Não sabia como eu poderia viver com isso. Então, o que eu faria agora?